Pedi um tempo para ter certeza do casamento. Ele cancelou tudo quando soube que dormi com meu ex. Às vezes, quando pensamos que estamos sendo lógicos e fazendo a coisa certa, acabamos destruindo exatamente aquilo que mais amamos. Estou aqui, sentada no chão do meu apartamento, rodeada de caixas com decorações de casamento que chegaram esta manhã. Irônico, não é? Meu noivo Luiz acabou de sair após me dizer que precisa reconsiderar tudo. E tudo isso por causa de um mal-entendido, por causa de sua incapacidade de entender uma decisão lógica que tomei para o bem do nosso futuro. Luiz e eu estamos juntos há 5 anos. Ele é o homem perfeito. Sério, se você o projetasse em um laboratório, ele sairia assim. É médico, é gentil, é paciente, tem um senso de humor incrível e me adora. Desde o início, nosso relacionamento tem sido fácil, um caminho suave e ensolarado. Nos mudamos juntos, viajamos, nos tornamos aquele casal estável que todos os nossos amigos admiram e invejam. Há 6 meses, ele me pediu em casamento. Foi um pedido dos sonhos numa vinícola ao pôr do sol. Claro que disse sim. Começamos a planejar o casamento, uma linda celebração para o outono que vem. Todo mundo ficou encantado. Meus pais o adoram. Os pais dele me adoram. Éramos o final feliz de um conto de fadas. Mas conforme a data se aproximava, conforme as decisões se tornavam mais reais, o local, o vestido, a lista de convidados, um pânico silencioso começou a crescer em mim. Não eram dúvidas sobre Luiz. Eu o amava. Eu o amo com todo o meu coração. Eram dúvidas sobre mim. Luiz foi meu primeiro e único relacionamento verdadeiramente sério. Antes dele, só tive um relacionamento caótico e apaixonado na faculdade com um cara chamado Daniel. Daniel era meu oposto polar, um artista impulsivo e instável. O tipo de amor que te queima, mas do qual você não consegue se livrar. Terminamos porque éramos insustentáveis, mas uma parte de mim sempre ficou com ele e o Zhang Xiaoyan e agora, prestes a me comprometer para a vida toda com o homem mais estável e bom do mundo. O fantasma de Daniel e daquela paixão caótica começou a me assombrar. Estava tomando a decisão certa? Estava escolhendo segurança em vez de paixão? Poderia ser uma boa esposa para Luiz se uma pequena parte de mim ainda se perguntava sobre o caminho não trilhado? Não era justo com Luiz entrar em um casamento com uma mulher que tinha essas dúvidas. Não era justo comigo. Eu precisava ter 100% de certeza. Precisava fechar esse capítulo do meu passado de uma vez por todas para poder abrir o do meu futuro com Luiz com um coração limpo. Então, há um mês, tive a conversa mais difícil da minha vida com Luiz. Expliquei meus medos, minhas dúvidas. Disse que o amava, mas precisava ter certeza por nós dois. Pedi um tempo, não um término, um tempo, algumas semanas para clarear minha mente, ficar sozinha e ter certeza de que o assim em que daria no altar seria o mais certo e convicto do mundo. Foi um ato de honestidade radical, uma tentativa de proteger nosso futuro casamento de qualquer dúvida persistente. A reação de Luiz ao meu pedido de um tempo foi exatamente o que esperava do homem bom e paciente que ele é. Ficou visivelmente magoado, confuso. Você duvida de mim? De nós? Me perguntou, e partiu meu coração ver a dor em seus olhos. Não, Luiz, não duvido de você, assegurei, pegando suas mãos. Duvido de mim mesma, da minha própria capacidade de ser a esposa que você merece se não resolver isso primeiro. Não é sobre você, é sobre fechar uma porta do meu passado para poder entrar na nossa sem bagagem. Por favor, você tem que me entender. É um ato de amor pelo nosso futuro. Estabelecemos as regras para o tempo. Não seria um término oficial. Continuaríamos com os planos do casamento. Não cancelaríamos nada. Simplesmente, eu me mudaria para meu antigo apartamento, que felizmente estava vazio e pertencia à minha tia. Por um mês, não nos veríamos. Mal conversaríamos. Seria um reset, um espaço para eu me encontrar. Ele concordou relutante e com o coração pesado. Confio em você, me disse. Pegue o tempo que precisar. E eu, na minha mente, interpretei essa confiança como permissão. O propósito desse tempo não era simplesmente pensar, era um experimento ativo. Como poderia saber se sentia falta de Luiz se não explorasse a alternativa? Como poderia fechar o capítulo sobre Daniel se não o relesse uma última vez? Não planejei maliciosamente, mas no fundo sabia o que tinha que fazer. Uma semana depois de me mudar para meu apartamento temporário, entrei em contato com Daniel. Disse que estava na cidade por um tempo, que estava passando por um período complicado. Fomos tomar café e foi estranhamente fácil cair de volta em nossa antiga dinâmica. A química ainda estava lá, a conversa fluía, a intensidade era a mesma. Naquela noite terminamos no meu apartamento e sim, dormimos juntos. Mas, e isso é o mais importante, não foi um ato de infidelidade. Na minha mente, as regras da monogamia estavam pausadas. Estávamos dando um tempo, e o propósito desse tempo era precisamente resolver essa dúvida. O que fiz foi pesquisa, um teste de campo. E o teste foi um sucesso estrondoso. A noite com Daniel foi exatamente como me lembrava, apaixonada, caótica e,
em última análise, vazia. Acordando na manhã seguinte ao lado dele, não senti uma centelha de amor reacendido. Senti uma certeza profunda e avassaladora. Eu não queria isso. Não queria o drama, a instabilidade. Queria a calma de Luiz. Queria seu sorriso, sua paciência, a segurança do seu amor. O experimento funcionou perfeitamente. A dúvida que me roía há meses evaporou em uma única noite. Agora tinha 100% de certeza. O fantasma de Daniel havia sido exorcizado para sempre. Estava pronta para voltar para casa com Luiz e ser a melhor esposa do mundo, com meu coração completamente limpo e sem uma única sombra de dúvida. Disse a Daniel que havia sido um erro, um fechamento necessário, e pedi para não me contatar novamente. Ele, acostumado com nosso drama, aceitou, e eu, me sentindo mais leve e mais certa do que nunca, me preparei para encerrar meu tempo antecipadamente e voltar para o homem que verdadeiramente amava, armada com a certeza que tanto buscará. Liguei para Luiz no dia seguinte, 2 semanas antes do nosso mês de tempo supostamente acabar. Sei agora, disse no telefone, minha voz cheia de alegria e certeza genuínas. Não tenho mais dúvidas. Escolho você. Sempre foi você. Posso voltar para casa? Ouvi seu suspiro de alívio do outro lado da linha. Claro, meu amor. Senti tanto sua falta. Venha para casa. Voltei naquela mesma tarde. Nosso reencontro foi emocional. Nos abraçamos por minutos. Houve lágrimas, beijos. Parecia o final perfeito para uma crise que, na minha opinião, havia fortalecido nosso relacionamento. Ele estava feliz e aliviado de me ter de volta. Eu estava feliz e segura da minha escolha. Naquela noite, aninhada em nossa cama, senti que era o momento para a total honestidade. A honestidade que, segundo minha lógica, cimentaria nosso futuro numa fundação de verdade inquebrantável. Luiz, quero que saiba o quão real isso foi para mim. Comecei, minha voz suave. E para você entender o quão certa estou agora, preciso te contar exatamente como cheguei a essa certeza. Ele me escutou atentamente, acariciando meu cabelo. Eu vi Daniel, disse. Precisava fazer isso. Precisava enfrentar esse fantasma de uma vez por todas. Vi um lampejo de desconforto em seus olhos, mas continuei, certa de que o fim da história justificaria os meios. E passei uma noite com ele. Senti seu corpo enrijecer ao meu lado. Ele se afastou um pouco para poder olhar meu rosto. O que quer dizer com passou uma noite com ele? Dormi com ele, disse com toda a calma e sinceridade que consegui reunir, e foi a melhor decisão que poderia ter tomado por nós, porque no momento em que aconteceu, soube que não era o que queria. Soube que a paixão que pensei sentir falta não era nada comparado ao amor que sinto por você. Foi como um teste de alergia. Precisava me expor ao alérgeno uma última vez para confirmar que sou imune. E sou. Estou curada, Luiz. Graças àquela noite, tenho 100% de certeza de que quero passar o resto da minha vida com você e só com você. Disse isso com um sorriso, esperando que entendesse a metáfora, que visse a lógica, que apreciasse o fato de ter conduzido um teste empírico para garantir a qualidade do nosso futuro. Mas a expressão no rosto dele não era de compreensão. Era de horror. Ele saiu da cama como se estivesse pegando fogo. Teste de alergia, repetiu, sua voz mal sendo um sussurro. Você dormiu com seu ex-namorado e chama de teste de alergia. É uma metáfora, Luiz, exclamei, me sentando na cama. Estou tentando fazer você entender o processo. Foi um ato de pesquisa, não infidelidade. Estávamos dando um tempo. Tecnicamente, não estávamos juntos. Tecnicamente, gritou, e foi a primeira vez que ouvi ele gritar assim. Eu não estava tecnicamente solteiro, Sofia. Estava aqui esperando por você, contando os dias até você voltar para casa. Estava respeitando nosso tempo, que era suposto ser para você pensar, não para dormir com o único homem sobre quem sempre me preocupei. Mas esse era o ponto. Chorei, frustrada com sua incapacidade de ver minha lógica. Tinha que fazer isso para parar de me preocupar. Fiz por você, por nós. Ele me olhou, e em seus olhos vi o homem bom e paciente desmoronar, substituído por um estranho com o coração partido. Não, Sofia, você não fez por mim, fez por você, e no processo, destruiu tudo que tínhamos. Te dei minha confiança, te dei seu espaço, e você usou para me trair da pior forma possível. Eu não entendia, não conseguia. Estava oferecendo certeza absoluta, um presente inestimável, e ele só conseguia ver o embrulho, o método, não o conteúdo. Estava sendo completamente irracional, completamente imaturo. A discussão continuou, mas não era mais uma conversa. Era um monólogo da dor dele contra um monólogo da minha lógica. Te pedi um tempo para pensar, Sofia, dizia, caminhando pelo quarto, para ficar sozinha. Não te dei um passe livre para fazer um tour de reunião com seus ex-namorados. Não foi um tour, foi uma noite, eu respondia. Uma noite que nos salvou de anos de dúvidas. Você não consegue ver o benefício a longo prazo. Sacrifiquei a imagem de garota perfeita para te dar uma verdade absoluta. Ele parou e me olhou com uma expressão de pura incredulidade. Sacrificou? Acha que isso foi um sacrifício para você? Te dei minha confiança cega e você usou para justificar dormir com outro homem. Isso não é sacrifício. É a definição de egoísmo. Tentei usar nossa linguagem, a linguagem da lógica e razão que sempre compartilhamos. Tudo bem, vamos analisar, disse, tentando manter meu tom calmo. Premissa: tínhamos uma dúvida latente em nosso relacionamento. Objetivo: eliminar essa dúvida antes do casamento. Método: um tempo para introspecção e resolução. Resultado:
Resultado: dúvida eliminada, certeza obtida. Conclusão: o método, embora pouco ortodoxo, foi bem sucedido e atingiu o objetivo. A missão foi um sucesso. Minha análise lógica só pareceu enfurecê-lo mais. Isso não é um problema matemático, Sofia. É minha vida. É meu coração, gritou. Você não pode reduzir traição a uma fórmula. O resultado do qual parece tão orgulhosa é que agora sei que para você nosso noivado era negociável, e seu amor por mim era algo que precisava ser testado contra um antigo amante. Não quero um amor que precisa ser comparado. Quero um amor que simplesmente é. Naquela noite, pela primeira vez nos 5 anos que estávamos juntos, ele não dormiu em nossa cama. Pegou um travesseiro e cobertor e foi para o sofá. Na manhã seguinte, quando acordei, ele já tinha ido trabalhar. Deixou um bilhete na cozinha. Preciso pensar de verdade. Não no sofá, mas longe daqui. Vou ficar na casa do meu irmão por alguns dias. Não me ligue. Te ligo quando estiver pronto. E assim meu retorno triunfante para casa, meu retorno como a noiva segura e sem dúvidas, havia se transformado em exílio. Eu havia saído para encontrar certeza, e ao voltar, a única coisa que consegui foi introduzir a maior dúvida de todas no coração do homem que amava. Mas mesmo então, no meio do meu pânico, uma parte de mim ainda se agarrava à lógica. Ele estava apenas em choque. Estava reagindo emocionalmente. Quando se acalmasse, quando analisasse os fatos, veria que eu estava certa. Veria que meu experimento havia sido um sucesso. Tinha que ver, porque a alternativa, que meu ato de amor fosse interpretado como o último prego no caixão do nosso relacionamento, era simplesmente lógica demais para ser verdade. Luiz ficou na casa do irmão por uma semana de tortura silenciosa para mim. Mandei mensagens tentando explicar minha lógica novamente, dividindo em pontos para facilitar o entendimento. Não houve resposta. Finalmente, ele voltou. Não para ficar. Veio buscar o resto das roupas. Estava calmo, resignado. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e exausta. Tomei uma decisão. Sofia, me disse diretamente. Não posso me casar com você. O casamento está cancelado. A frase, embora esperasse, me atingiu como um golpe físico. Por quê? Sussurrei, embora já soubesse a resposta que ele daria. Por que não consegue superar seu orgulho? Por que não consegue aceitar que meu método funcionou? Ele balançou a cabeça. Não, Sofia. É porque seu método me mostrou que não nos amamos da mesma forma. Eu te amava de uma forma que não precisava ser testada. Você me amava de uma forma que precisava de comparação. E não consigo viver com essa diferença fundamental. Toda vez que olhasse para você, me perguntaria quando seria a próxima vez que precisaria esclarecer suas dúvidas. Isso é injusto. Chorei. Te dei certeza absoluta. Te dei um presente. O presente de uma esposa que tem 100% de certeza. E você está me punindo por isso. Não é um presente se para consegui-lo você teve que quebrar tudo. Respondeu. Te amo, Sofia, mas o que eu amava era baseado numa confiança que você mesma mostrou que não compartilhava. E não posso me casar com uma memória. E foi isso. Ele pegou suas coisas e foi embora. Me deixou em nosso apartamento com um vestido de noiva no armário e uma certeza que agora é inútil. Então aqui estou, de coração partido, mas também furiosa. Furiosa com sua imaturidade, furiosa com sua incapacidade de ver o quadro geral. Fiz o trabalho sujo. Enfrentei o fantasma do passado para garantir nosso futuro. E agora que o futuro está seguro e livre de dúvidas, ele decide que não o quer. Não é justo. Eu o amo e provei da forma mais lógica e definitiva possível. Coloquei meus sentimentos à prova e ele saiu vitorioso. E mesmo assim perdi. Como isso pode ser lógico? Como pode ser justo que o amor que sinto agora, mais forte e mais certo do que nunca, não seja suficiente para ele? Atualização: 2 meses se passaram desde que Luiz cancelou o casamento. 2 meses de silêncio devastador. Li todos os seus comentários. Me chamaram de egoísta, ilógica, traidora. E embora uma parte de mim ainda acredite que minha intenção era pura, tenho que admitir que meu método foi um desastre. A reação de Luiz e a de vocês me mostraram que lógica emocional não funciona como lógica matemática. Decidi que tinha que fazer uma última tentativa, não com súplicas ou lágrimas, mas com a única ferramenta que verdadeiramente entendo: lógica e dados. Passei uma semana preparando uma apresentação. Sim, uma apresentação em PowerPoint. Chamava-se Análise de Causa e Efeito e Proposta de Reconstrução do Relacionamento. Nela, dividi tudo. Slide 1. Reconhecimento do erro. Admiti que meu experimento foi uma interpretação equivocada do conceito de confiança e causou danos significativos. Slide 2. Análise da causa raiz. Expliquei minha insegurança, o fantasma do meu relacionamento passado, e como meu desejo de certeza absoluta me levou a uma solução errada. Slide 3. Resultados do experimento. Apresentei com gráficos como a experiência havia solidificado meu amor por ele em 100%, eliminando a variável X da equação do nosso futuro. Slides 4 a 8. Plano de ação para a reconstrução. Propus um plano detalhado. Terapia de casais, um contrato de confiança com regras claras de comunicação e um período experimental de 6 meses antes de marcar nova data para o casamento. Era, na minha opinião, uma obra-prima de responsabilidade e planejamento. Era prova de que estava disposta a fazer o trabalho. Enviei a apresentação por e-mail com o assunto: uma proposta lógica para nós. Esperei com o coração na garganta, certa de que o Luiz que conhecia, o homem
homem de planos e soluções, apreciaria o esforço. Sua resposta chegou no dia seguinte. Não era uma contraproposta. Não era um convite para discutir. Era uma única frase. Sofia, o fato de você achar que uma apresentação em PowerPoint pode consertar isso é a prova definitiva de que nunca entenderá o que quebrou. Por favor, não me contate novamente. Desejo o melhor para você. E foi isso. Minha tentativa lógica de consertar um problema emocional foi recebida como mais uma prova da minha desconexão. Mas o pior veio depois. Descobri por um amigo em comum que Luiz colocou a casa à venda. Nossa casa, a que compramos juntos, a que decoramos, a que deveria ser o lar da nossa família. Quando perguntei ao meu amigo por quê, sua resposta me deixou gelada. Ele diz que não parece mais um lar, e cada canto lembra da mentira. Agora entendo. Ele não está apenas terminando o nosso relacionamento, está sistematicamente apagando toda a prova da nossa existência. Está demolindo o nosso passado, presente e futuro. E tudo porque não consegue superar um erro que já analisei, processei e para o qual propus uma solução viável. Sua reação não é mais apenas imatura, é destrutiva. E eu sou o dano colateral da sua incapacidade de perdoar. Atualização 2, 10 meses depois, quase um ano se passou, a casa foi vendida. O casamento é uma memória distante, como um filme que vi uma vez. Passei meses numa espécie de névoa, indo trabalhar, vendo amigos, mas não realmente presente. A apresentação em PowerPoint se tornou uma espécie de lenda urbana entre meus amigos, um símbolo da minha suposta loucura. Parei de tentar me defender. Tenho saído um pouco. Nada sério. É difícil. Toda vez que conheço alguém, me sinto uma farsa. A frase de Luiz, não posso me casar com um manual de instruções, ficou comigo. Me fez questionar tudo sobre mim mesma. Mas há uma semana, tudo mudou. Esbarrei numa antiga colega de trabalho do Luiz no evento. Conversamos e então ela soltou a bomba sem saber a magnitude do que estava dizendo. Você soube sobre o Lu? Me perguntou. Ele vai ser pai. Senti o ar sair dos meus pulmões. Ela explicou que ele estava namorando uma garota que conheceu cerca de 6 meses atrás. Aparentemente, ela engravidou por acidente muito rapidamente e agora decidiram fazer a coisa certa e se mudar juntos, formar uma família. E naquele instante, toda a culpa, toda a vergonha que vinha carregando evaporaram e foram substituídas por uma raiva tão pura e tão clara que foi quase libertadora. Todo o discurso dele sobre confiança quebrada, todo o drama sobre não conseguir viver com a mentira, toda a sua superioridade moral por preferir um amor que simplesmente é e não precisa ser testado. Era tudo farsa. Ele passou meses me fazendo sentir como um monstro pelo meu único deslize estúpido. Um deslize que, ironicamente, cometi para ter mais certeza do nosso futuro. E o que ele faz? Menos de um ano após quebrar nosso noivado de 5 anos, engravida uma quase estranha. Onde foi parar sua necessidade de confiança absoluta? De uma fundação sólida? De um amor que não precisa ser testado? Jogou tudo fora por um acidente biológico. Trocou 5 anos de história, de amor e de construção juntos por uma obrigação repentina. Agora vejo tudo claramente. Luiz não é um homem de princípios, é um homem de conveniências. Terminar comigo foi a saída fácil. Permitiu que escapasse de uma situação emocionalmente complexa, da tarefa difícil do perdão, e ainda saísse como vítima. E agora formar uma família com essa garota nova é novamente o caminho fácil. É o que deve fazer. Ele não me deixou porque eu traí. Me deixou porque sou complicada, porque eu desafiei, porque apresentei um problema que ele não conseguiu resolver com sua gentileza passiva. Ele fugiu de mim e correu direto para a primeira situação que lhe deu um roteiro claro e simples para seguir. Não me sinto mais como quem quebrou algo valioso. Me sinto como quem se livrou de um homem fraco, um homem governado pelas circunstâncias, não por suas convicções. Ele não queria um amor à prova de falhas como o que tentei construir. Queria um amor fácil, e agora tem. Espero que dure. Pela minha parte, prefiro minha verdade complicada e solitária a uma mentira simples e conveniente.